Olá pessoal de edificações, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade aí de vocês, hein? Espero que todos estejam bem, ok? Bom, dando continuidade então às aulas virtuais aqui da CEDEJ, eu separei para hoje, nossa aula, dois temas. Nós vamos estudar, sendo que o material dessa aula já foi encaminhado no e-mail de vocês, tá certo? Mandei para o Reinaldo e ele ficou de divulgar isso para cada um de vocês. E também a ideia é deixar esse material dentro da plataforma do Google Class, que vai também estar disponibilizado para vocês estarem acompanhando as aulas, ok? Dúvidas, qualquer pergunta que vocês tenham com relação a isso, vocês fiquem à vontade para me consultar via WhatsApp e via e-mail também, tá bom? Eu creio que você já tem o meu WhatsApp, mas se não tiver, é o 12 98 115 9062. O meu e-mail é o marco-guerra@uol.com.br. Ok, pessoal? Fiquem à vontade, não se inibam, questionem, tirem suas dúvidas, que isso é importante, tá bom? Vamos lá então? Então nós vamos falar hoje sobre a evolução dos processos, dos conceitos de produção, tá certo? Que é decorrente da nossa aula de logística. E nós vamos também, em seguida, falar um pouquinho sobre o PCP, que é uma atividade da empresa relacionada à programação e controle de produção, tá certo? Então vamos lá, pessoal? Então, uma boa aula para vocês aí também, ok? Então tá, evolução dos conceitos de produção. Bom, nós temos agora, para a gente poder ter uma ideia de como isso evoluiu, né, com a humanidade, nós precisamos retornar lá no século XVIII, mais ou menos na segunda metade do ano 1764, com a invenção da máquina a vapor por James Watt, ok? Deixa eu só evoluir aqui e aí já vamos voltar. Nesse ano, James Watt, que foi um inglês, ele inventou a máquina a vapor. E isso fez com que todo o conceito de produção, que até então estava centralizado de forma muito artesanal, né, você não tinha indústrias até essa época, você tinha uma produção centralizada com artesãos que faziam tudo, desde roupas, ferramentas e tudo mais, com suas próprias oficinas de casa, trabalhavam em casa, você não tinha um conceito de produção. Mas a partir dessa época, em 1764, com a criação, com a invenção da máquina a vapor, se abriu um novo universo, tá certo? Então, e isso também é o marco da Revolução Industrial, começou na Inglaterra. Então essa foi a primeira Revolução Industrial que nós tivemos nessa época. E aí o que gerou, né, dentro desse conceito novo de produção? Você criou a padronização dos produtos, uma padronização dos processos de fabricação, treinamento e habilitação de mão de obra direta, a criação e desenvolvimento de quadros gerenciais de supervisão, desenvolvimento de técnicas de planejamento e produção, o desenvolvimento de técnicas de planejamento financeiro e desenvolvimento de técnicas de venda. Veja, isso tudo foi decorrente de uma produção em escala, uma produção maior, né? Que a partir do momento em que você tinha uma indústria, a partir do momento em que você tinha uma empresa que fabricava itens, principalmente tecidos na época, que foi um dos produtos que mais se desenvolveram nessa época, você também começou a desenvolver todas essas técnicas para que você pudesse gerir o negócio, tá certo? Então essa foi a primeira Revolução Industrial. Notem, isso ocorreu no ano de 1764, ou seja, nós temos aí praticamente 250 anos, um pouco menos, um pouquinho mais, dos nossos dias,
para uma revolução industrial, ou seja, não faz muito tempo que isso ocorreu, tá certo? Então vocês veem como isso demorou até para acontecer. Mas, em contrapartida, a partir do momento que houve a primeira revolução industrial, né, a segunda já ocorreu num intervalo bem menor. E qual foi a segunda revolução industrial que nós tivemos? Né? Ou qual foi o segundo conceito de produção? Foi a partir do início do século XX, já em 1910, com o Henry Ford. Quem foi Henry Ford? Foi, né, um empresário americano que criou a linha de montagem séria, a linha de montagem seriada. Então, os carros da linha automobilística, os primeiros carros que surgiram, que foram criados, que foram construídos, né, foram construídos através de um sistema de produção em série desenvolvido e criado por Henry Ford. Então, note que de 1764 até 1910 se passaram aí 150 anos praticamente. E aí já houve uma segunda revolução industrial, puxada pela indústria automobilística, aonde você tinha o surgimento da engenharia industrial, que aí já entrou com os projetos, linha de montagem, postos de trabalho, porque a linha de produção era em série, você criou postos de trabalho. Aí já começou a surgir o conceito de estoques intermediários, para você poder atender essa linha. Por outro lado, também um trabalho repetitivo, um trabalho que sempre se fazia a mesma coisa, exatamente para ter uma padronização, criou uma monotonia no trabalho. Então eram trabalhos monótonos, repetitivos, né? Que até tem um filme de Charlie Chaplin que chama-se Mundos Modernos, onde ele caracteriza bem isso. Quem puder dar uma pesquisada no Google, você vai ver ele apertando os parafusos lá numa esteira que vinha, e quando ele vai embora ele volta, né, ele vai bater o cartão, ele sai pela porta da fábrica ainda com o mesmo movimento que ele estava fazendo o dia todo. Era um trabalho repetitivo, um trabalho monótono. Você também já surgiu o conceito de arranjo físico, que nós vamos estudar numa aula que nós vamos fazer ainda, seria a aula de layout. Você já tem um balanceamento de linhas, né, de produção, produtos em processos ou os materiais em processo, onde você tinha já os materiais que estavam em determinadas fases da linha de produção ainda inacabados. Com isso, você também surge os sindicatos, porque você tinha já a mão de obra trabalhando nessas indústrias, e aí cada vez mais utilizando mão de obra para poder trabalhar nas indústrias, você tinha que fazer sindicatos. Os sindicatos surgiram exatamente para defender os direitos dos trabalhadores nessa época. Manutenção preventiva das fábricas, né, ou dos equipamentos, que também estavam associados. Um controle estatístico da qualidade começa já a surgir nessa época, e já desenvolvendo um fluxograma dos processos, ou seja, padronizando aquilo que estava sendo produzido. Então isso já no começo do século XX, tá certo? E aí nós chegamos, né, na terceira fase da Revolução Industrial, ou a terceira Revolução Industrial que nós tivemos, que já seria 50 anos depois, praticamente, da linha de montagem por Henry Ford. Nós temos o que nós chamamos de produção enxuta, ou Lean Manufacturing, em inglês. E aí, o que isso queria dizer? Veja bem, onde surgiu? Surgiu no Japão. Basicamente, países onde os recursos eram escassos, né? E aí você tinha que aproveitar cada recurso que estava disponível nesses países. Então o Japão, por ser um país pequeno, superpopuloso e praticamente assim, sem recursos naturais, então tudo que eles tinham eles aproveitavam e assim criaram métodos de produção eficientes de forma que eles pudessem otimizar os recursos. Então, com a produção enxuta, surgem os conceitos que nós já estudamos, que é o conceito de just in time, que isso foi na aula passada, que eu também gravei para vocês. Então vocês procurem e vejam essa aula.
tecnologia de grupo, células de produção, sistemas flexíveis de manufatura, fabricação em linha por computador, já entra aí a inteligência artificial, né? Um benchmarking, ou seja, você usando modelos que já existiam para melhorá-los, né, dentro do seu processo de produção, esse é o significado de benchmarking, né? E o Command Shipper, ou seja, uma produção compartilhada, ou seja, onde você também coloca o fornecedor dentro do seu negócio, tá certo? Então, a partir da década de 60, basicamente, das empresas idealizadoras do Lean Manufacturing, ou da produção enxuta, foi a Toyota. Surgiu com eles os conceitos que nós estudamos, nós já falamos, Just in Time, Kanban, né, Kaizen, 5S. Então, todos esses conceitos que estão envolvidos com a produção enxuta, elas foram idealizadas, surgiram no Japão na década de 60. Ok? E isso dura até os nossos dias. Só que nós estamos vivendo a história atualmente. Tá? O que ocorre? Não está aqui, mas nós já estamos vivendo a quarta revolução industrial. Hoje, a partir da década de 2010 para cá, já surgiu o que nós chamamos de revolução industrial, a famosa indústria 4.0. Não sei se vocês já ouviram isso, dá uma pesquisada em sites, revolução 4, ou seja, da indústria 4.0. O que isso significa? Que essa é a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, onde você insere a inteligência artificial através do Big Data. O Big Data nada mais do que um cérebro, ou seja, uma central, né, com inteligência artificial, que ela vai se autoproduzir, ou seja, ela vai se autorregulamentar, se autocorrigir dentro dos critérios de produção. Ou seja, automatização quase que 100% do processo. E, considerando todas as técnicas que já existiam, né, então você programa esse computador que vai gerir a sua linha e ele vai se corrigindo, ou seja, se a linha apresentar um defeito, ele vai aprendendo com os próprios erros, ele se autocorrige. E essa indústria 4.0, depois eu vou disponibilizar mais para frente para vocês um vídeo também, que é um vídeo em inglês, mas eu vou disponibilizar também depois na plataforma para que vocês assistam, onde você vai ter uma noção exata de como funciona isso, tá certo? Mas basicamente é uma produção 100% automatizada, tá certo? Onde você trabalha com todos os conceitos modernos da produção enxuta. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Bom, hoje, né, nós temos, né, com os métodos mais modernos de produção, uma flexibilização, ou seja, as operações de produção, elas são flexíveis hoje, ou seja, você tem uma resposta rápida à demanda de mercado. Né? Quando o Ford começou a linha em série, produzindo os carros dele, o primeiro modelo de automóvel era o Ford T, de Ford, ele dizia o seguinte, ele cunhou uma frase, olha, o consumidor pode escolher qualquer carro, desde que seja um Ford modelo T. Ou seja, ele não dava opção para os consumidores. Então, ou seja, era aquilo que era produzido e ele tinha que aceitar aquilo que estava no mercado oferecendo. Não era ao contrário. Entenderam? Só que hoje não. Hoje você escolhe o que você quer e as indústrias que tem que produzir para você. É aí onde entra a indústria 4.0. Dentro de uma mesma linha de produção, eles podem estar produzindo um carro vermelho, e em seguida um carro branco, um carro preto, um carro com todos os opcionais, um carro mesmo opcionais, dentro da mesma linha de produção ao mesmo tempo. Então isso, a inteligência artificial consegue administrar isso através da gestão ali de estoques colocados na linha de produção. A própria linha de produção ela consegue fazer a produção do veículo dentro daquilo que o mercado exige, ou seja, você tem essa flexibilidade.
Uma produção extremamente enxuta, com baixo custo operacional, onde você praticamente vai ver robôs trabalhando em linhas, a mão de obra aí ela passa a ser uma coadjuvante desse trabalho, tá certo? Também envolvendo a produção enxuta, você tem baixos estoques operacionais, ou seja, você não vai ter estoque intermediário no negócio. Uma tecnologia ou tecnologicamente desenvolvida sem necessidade de diferença de automação, conduzida através de um modelo de qualidade, ou seja, isso é a premissa básica, então, para que não haja problemas de depois um recall, para que não haja problemas de uma devolução ou de um problema, de um defeito, a qualidade é sempre vista como prioritária na produção e, além de ter uma vantagem competitiva. Então, essa seria a visão, né, atual do processo de produção. Bom, ok, pessoal? E aí, dentro desse modelo de conceito de operações, nós chegamos também na estrutura organizacional da empresa. Nós temos um conceito de estrutura organizacional. Todo mundo já ouviu falar, ou não, né, de um organograma. O que é um organograma? Tá? O organograma é um gráfico, ou um fluxo, onde ele vai demonstrar, onde ele vai descrever, onde ele vai mostrar a estrutura organizacional da empresa por níveis hierárquicos, tá certo? Então, assim, representação gráfica ou descritiva das áreas que compõem a organização, distribuída em níveis hierárquicos, aquilo que eu acabei de falar. A estrutura organizacional projeta e organiza os relacionamentos entre os níveis hierárquicos e o fluxo de informações essenciais para uma organização. Isso é importante para saber quem é quem dentro da organização, tá certo? Então, por exemplo, você tem um nível hierárquico numa empresa, você pode ter o CEO ou o diretor-geral, o presidente, depois entra a diretoria direta, pode ser o diretor financeiro, diretor de RH, diretor de marketing, diretor de compras, e aí os níveis de gerência, níveis de coordenação ou supervisão, depois os níveis operacionais. Então, ou seja, um organograma onde descreve cada nível, né, com a sua devida interligação com o seu nível de hierárquico direto e também quais são as atribuições de cada um. Tá certo? Bom, qual é a função então dessa estrutura organizacional que nós temos, né? Você melhorar a comunicação da organização, exatamente para você saber quem é quem. Você vai propiciar uma maior comunicação entre os setores e os processos, propiciar a consolidação das redes formais da organização, um maior equilíbrio nos níveis de decisão, racionalizar os fluxos de informação, otimizar as atividades e tarefas e melhorar a relação custo-benefício. Então, basicamente é isso que traz como benefício para a empresa uma estrutura organizacional bem definida e bem desenhada, tá certo? E é importante nessa estrutura organizacional cada um ter a sua função bem definida e os seus níveis hierárquicos também bem definidos, para que não haja conflitos de decisões entre eles, tá certo? Porque o que nós vamos ver agora são exatamente as atribuições desses níveis hierárquicos, que eles são divididos em 3, né, níveis. Você tem, tá, dentro de uma organização, uma divisão de níveis, onde nós falamos sobre estratégico, tático e operacional. Certo? Vamos lá, nível estratégico. Quem é que tem ou tem a função de definir os níveis estratégicos, né? As decisões estratégicas, né? Elabora estratégia de ação para a decisão. Ou seja, é aquele que de maior nível hierárquico dentro da organização. Tá certo? Então você tem lá o CEO, o diretor-geral, o presidente da empresa, que eventualmente deseja ampliar a produção ou criar uma nova fábrica, né, construir uma nova fábrica ou estender o seu negócio para um outro país,
Então essa é uma decisão de nível estratégico. Então ele pensa na estratégia do negócio, certo? Que depois ele vai ser, né, conduzido, ele vai dar sequência no nível tático. Esse nível tático elabora as estratégias de ação para o planejamento e articulação interna, ou seja, aí já cai no nível de direção e gerenciamento, aonde, por exemplo, quem teve a ideia, né, vai passar para aquelas pessoas desenharem como é que vai ser feito aquilo, tá certo? Quais são os caminhos que nós vamos ter que percorrer para que aquela ideia seja concretizada. Vai ser feito um desenho, um levantamento de custo, vai ter que ser feito todos os prós e contras, vão ter que ser feita uma análise SWOT do negócio, ou seja, você vai envolver oportunidades, riscos, desafios e ameaças do negócio, para depois entrar no nível operacional, que elabora estratégia de ação para a execução das atividades e tarefas. Ou seja, o nível operacional é quem vai realmente executar aquilo. Então vamos ter uma ideia. Imagine o seguinte: eu sou o presidente da empresa. Então eu acordo um dia, imagina assim, não é bem isso a ideia, mas vou imaginar aqui uma reunião com meus acionistas ou com os principais, eu tenho uma incumbência, ou seja, eu tenho uma ideia de ampliar o meu negócio, eu quero construir uma nova fábrica, ou seja, eu quero ampliar o meu negócio. Tá? Então eu chego lá, convoco uma reunião de diretoria e falo, olha, nós vamos ter que construir uma nova fábrica. Então isso é uma decisão estratégica. E eu quero que vocês, meus gerentes e diretores, façam o levantamento do que eu preciso para a construção da nova fábrica. Me defino um local, o melhor local, onde tem uma estrutura logística que possa me atender, aonde tem um consumidor que vai consumir meu produto, onde tem fornecedores próprios que vão me atender rapidamente, ou seja, que tenham benefícios fiscais num determinado município ou cidade, que possam me promover para eu poder ter um benefício de isenção fiscal para poder iniciar o meu negócio lá. Eu quero que vocês definam o que, o como, quando e quem nós vamos precisar para fazer isso. Então aí você passa a sua decisão estratégica para um nível tático. Esse pessoal do nível tático vai correr atrás de todas as informações, elaborar o plano, elaborar o projeto e apresentar. Aprovado, aí sim ele vai ser passado para o nível operacional. É aqueles que vão executar, então, ou seja, vai ser o responsável pela área de compras para poder comprar o terreno, contratar a empresa que vai construir a fábrica, o pessoal de engenharia desenvolver o projeto para construção, o pessoal de RH para definir quantas pessoas vão trabalhar lá, contratar as pessoas. E aí, ou seja, então dentro de uma estrutura organizacional você tem esses 3 níveis, né, de decisões: o estratégico, o tático e o operacional. Tá certo? Obviamente, quanto maior sua responsabilidade, maior seu nível hierárquico, seus níveis vão estar definidos nesses 3 aqui. Ok? Então é assim, aquele que tem ideia, aquele que planeja e aquele que põe a mão na massa. Tá certo? Então basicamente é isso que tem uma empresa dentro desses níveis. Ok, pessoal? Beleza? Então essa aqui é uma parte um pouco mais rapidinha da matéria, tá certo? Então qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não possam ter entendido, vocês me questionam depois, tá bom? Vamos partir agora, tá, para a segunda parte dessa aula, que nós vamos falar sobre PCP, Planejamento e Controle de Produção. Bom, pessoal, então, falando agora um pouquinho sobre PCP, sobre o Planejamento e Controle da Produção. Vocês se recordam, né, quando nós começamos a estudar a logística, que era o supply chain, né, cadeia de suprimentos, gestão de cadeia de suprimentos, que tudo era interligado, ou seja, quando eu comecei minhas aulas para você, eu perguntei o que era logística, né? Então aí era a arte de entregar o produto certo, no lugar certo, na hora certa, com o menor custo possível e com a qualidade devida, certo? E para que isso acontecesse, né, várias atividades, né, várias áreas, elas teriam que
se comunicar, teria que interagir, teria que trabalharem juntas, né? Então, desde onde você tem a compra da matéria-prima, a chegada, o transporte, o estoque que nós já vimos, o transporte que nós já estudamos, né? Toda a parte de gestão de estoque e a parte depois agora, nós chegamos na parte de produção, tá certo? Depois que está lá disponibilizada a matéria-prima, depois que nós temos as máquinas, que nós temos a mão de obra disponível, nós vamos ter, então, que falar de PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção, tá certo? Que é uma área da empresa muito importante, porque ela que vai startar a produção baseado na demanda que foi passada para o setor de vendas, tá certo? Para que ela possa se planejar, para que ela possa dar início à sua produção, ela precisa ter um start, que vem exatamente da área de vendas, tá certo? O planejamento e controle de produção, nós vamos ver aqui, ele vai interagir com outras áreas importantes da empresa, sendo que uma está interligada à outra, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre PCP. Algumas definições clássicas, tá? Vamos começar com as mais simples e até um pouquinho mais complicado, ou a mais completa. O que é o PCP? Então vamos lá. É a função de apoio e de coordenação das várias atividades de acordo com os planos de produção para atendimento nos prazos e quantidades. Isso é uma definição de PCP. Ou o meio para a produção e compras cumprir suas finalidades de acordo com vendas. Então, nós já estamos falando aqui de 1, 2, 3 áreas envolvidas, né? Então, o meio para a qual a produção e compras cumprem suas finalidades de acordo com as vendas. Ou seja, vendas define aquilo que vai ser, né, que precisa ser entregue, o que foi vendido. A produção vai produzir aquilo que foi programado para ser produzido. E compras vai abastecer a produção com as matérias-primas e os insumos necessários para se fabricar o produto. Tá certo? Vamos ver uma outra mais completa? Aí, é a função da administração que planeja, dirige e controla os suprimentos de materiais ou de material e as atividades de processamento de uma indústria, de modo que os produtos especificados sejam produzidos por métodos pré-estabelecidos para conseguir um programa de vendas aprovado ou para atender um programa de vendas aprovado. Essas atividades são desempenhadas de tal maneira que recursos humanos, facilidades industriais e capitais disponíveis são usados com a máxima vantagem. Então veja, né, o que a gente deduz daí? Nós vimos lá, você tem uma atividade, uma função na empresa que vai definir aquilo que vai ser produzido com base num programa de vendas já aprovado, tá certo? E ela vai utilizar todos os recursos disponíveis na empresa, seja de recursos humanos, facilidades industriais, vocês traduzem como máquinas e equipamentos, tá? E energia. E capital disponível, ou seja, o dinheiro que você vai precisar ali, que envolve estoque, financiamento, são usados com máxima vantagem. Tá certo? Então essa é uma definição clássica de PCP e a mais completa delas. Ok? Bom, e que atividades estão relacionadas com o PCP? Obviamente, planejamento dos processos de fabricação. Então, ou seja, note, não é a fabricação em si nesse momento, e sim os processos que são utilizados para fabricar. Então, ou seja, aquilo que está, é como se fosse a receita do bolo, tá certo? Quais são os ingredientes, o que você vai precisar para produzir aquilo, tá certo? Quanto de matéria-prima, quanto de recurso material, quanto de recurso humano, quanto de máquina, quanto tempo você vai precisar, tá certo? Também, planejamento da sequência de operações. Obviamente, uma coisa tem que vir depois da outra. Você não começa a planejar uma coisa pelo fim. Então, você vai ter que ter as fases definidas de cada processo. PCP também
funciona assim. Planejamento da programação da movimentação e coordenação da inspeção, ou seja, também um controle de qualidade. Planejamento do controle de materiais, métodos ferramental e tempos operacionais, ou seja, tudo aquilo que vai ser utilizado e o seu tempo necessário para produzir aquilo. Certo? O objetivo final é a organização do suprimento, a movimentação dos recursos humanos, utilização de máquinas e atividades relacionadas de modo a atingir os resultados da produção desejada em termos de quantidade, qualidade, prazo e lugar. Vocês veem que, basicamente, tem uma parte, né, da definição de logística dentro do próprio PCP. Tá certo? E quais são as áreas de interesse, né? Ou seja, outras áreas que têm interesse na programação e produção. Tá? Você tem a gestão ou a gerência industrial para cumprir o programa de produção. Tá certo? Vamos imaginar que, eventualmente, a minha demanda, né, atual exija uma maior capacidade de produção no sentido de máquinas. Obviamente, a gerência industrial, ela vai interagir se o próprio PCP definir, olha, para essa produção eu precisaria de mais uma linha de produção. Então, a gestão ou a gerência industrial, ela também vai entrar nesse esquema. Vendas, preocupação com o consumidor, lógico, a pronta entrega, se vendas, ou seja, quanto ela vai vender, ela quer entregar o mais rápido possível, para que possa atender as expectativas e necessidades do seu cliente. Atendimento dos pedidos recentes e variedade de produtos. Quanto mais eu tiver uma linha, uma gama de produtos, melhor eu tenho mais a oferecer ao mercado. A produção em si, a preocupação com a produtividade, grandes lotes de produtos idênticos, ou seja, quando eu trabalhava na fábrica de Janeiro, eu lembro que o gerente industrial lá, o gerente da produção, ele só queria produzir um tipo de tubo, que era o tubo do maior diâmetro, que gerava uma maior produção, que era mais pesado, né? Então a produtividade da fábrica era maior, mas era o produto que menos vendia. Então, assim, entrava em conflito, porque ele queria produzir algo para poder dar eficiência na fábrica, mas ao mesmo tempo você gerava um estoque. Então tem que ter um controle aí. Tá? Menor número de modelos possíveis, né? Então você já vê que já entra em conflito com vendas. Tá? Porque vendas quer uma maior variedade de itens possíveis. Uma programação estável, né? E pedidos com antecedência. Isso é o mundo ideal na produção, mas não é bem assim que sempre acontece nas empresas. Né? Você sabe muito bem que existe uma briga muito grande entre vendas, produção e o pessoal também de compras. Tá? É um eterno conflito, então você saber administrar esses conflitos dentro da empresa é importante. O PCP fica no meio deles, fica no meio de todo mundo, porque o PCP é que vai, né, alinhar todas as necessidades desses departamentos com o objetivo principal, que é a produção, tá certo? Um produto que foi vendido. Bom, dentro ainda do PCP, umas atividades que o PCP faz, seria o roteiro da produção, ou seja, você vai ter a tarefa da engenharia industrial, um fluxograma de produtos acabados, relação geral de peças, sequência de operações, folhas de matéria-primas e folha de máquinas. Ou seja, isso é aquilo que eu falei, é como se nós fôssemos fazer um bolo e precisássemos seguir uma receita. Então ali, o roteiro da produção, então, ou seja, o que eu preciso para fazer aquele produto? Aqui, eu preciso definir tudo isso aqui, eu tenho que dar, na verdade, com isso pronto, para que eu possa estar dando sequência na produção. Tá? E como é que eu faço esse pré-requisito aí, né? Então vamos lá, roteiro da produção, conhecimento detalhado do produto acabado, sua constituição, como e onde se produz, e além disso eu tenho que planejar minha capacidade, ou seja, eu tenho que ter a existência de facilidades industriais ou máquinas, equipamentos
e de recursos financeiros compatíveis com o programa de venda acertado. Então, ou seja, eu preciso que o roteiro da produção esteja casado com o planejamento da capacidade. Porque não adianta nada eu saber o que eu vou produzir, eu ter a receita do bolo, mas eu não tenho ou a mão de obra, eu não tenho recurso ou a própria matéria-prima para fazer. Tá certo? O planejamento da capacidade, eu vou acertar o acerto do programa de produção para um período, então, ou seja, em que momento eu vou produzir, a perspectiva de vendas, então, ou seja, aquilo que está sendo programado ou está sendo trabalhado com vendas, a capacidade de produção, os recursos financeiros disponíveis e o comitê de planejamento, que vai envolver os gerentes de diretoria, certo? Isso envolve o trabalho de planejamento da capacidade. Pessoal, note aqui, pulei aqui um pouquinho, mas está na sequência, tá? Isso aqui, essas duas, roteiro da produção e planejamento da capacidade, são atribuições do PCP, ok? Bom, tem uma figura aí que mais ou menos ilustra a ideia, tá certo? O controle da produção. Veja, você tem lá um universo de pedidos, de novos pedidos, né? Pedidos em abertos, não liberados. Veja a quantidade, né? Imagine que fosse um reservatório maior do que a entrada dentro do seu processo de produção. E ali o controle da produção, vocês viram que tem a mãozinha lá, tá? É a mãozinha que está determinando o que vai entrar e o que vai sair, com base naquilo que você tem de capacidade, né, estoque em processo e o tempo de manufatura, o lead time de manufatura. Então veja, você entra com o pedido, você regula a quantidade, gera um estoque em processo ou uma produção em processo e ali você determina a saída de pedidos. Quais são os dois gargalos do processo? É aqui e aqui, sendo que aqui vai determinar, né, o que você vai entrar com base nos seus recursos, né, da capacidade que você tem. A capacidade é aquilo que eu falei, que envolve recursos humanos, recursos de máquinas, financiamento e tudo mais que você precisa, tá certo? E ali, note, é a saída dos pedidos e ordens concluídas, tá certo? Então, você tem que saber dosar bem essa entrada e essa saída com base exatamente nos recursos que você tem, da sua capacidade. Tá? Então vamos lá, funções do PCP, definir as quantidades a produzir, gerir os estoques, né? Então aquilo que precisa ser utilizado, ou seja, se vai precisar comprar mais ou não, emissão das ordens de produção, a programação das ordens de fabricação e o acompanhamento da produção. Então, essas são as funções clássicas do PCP, tá certo? Bom, aqui, pessoal, é um fluxo, né, daquilo que funcionaria todo o processo que vai envolver o PCP. Está um pouco rebuscado aí, mas se a gente bater o olho ali um pouquinho assim mais com detalhe, a gente vai perceber. Sendo que a gente começa ali com a parte, né? Vamos imaginar o seguinte, consumidor, né? Startando vendas, que vendas gerando, obviamente, uma necessidade daquilo que vai ter que ser produzido, emite as ordens, né, de produção, que vai estar relacionado com a gestão de estoques e programação de ordens, né? A engenharia define se há os recursos necessários, a gestão de estoque, no caso ali do PCP, starta a compra se há necessidade da matéria-prima, que vai acionar seus fornecedores, né? Que entra o controle de qualidade para a recepção das matérias-primas e dos pedidos de compras que entrarem no processo,
que entram no almoxarifado de matéria-prima, tá? Ou no de peças, que por sua vez vão abastecer a linha de montagem, tá ali, ó, né? Se você seguir no gráfico, a linha de montagem vai mandar o produto para o estoque acabado, que depois manda para a expedição e fecha o circuito com o revendedor ou o próprio consumidor, né? Sendo que aqui também falamos de canais de distribuição. O consumidor final ali seria o varejo e o revendedor seria o atacado. Tá certo? Então isso aqui mais ou menos ilustra tudo aquilo que nós falamos agora, né, em termos das atribuições de cada área e aquilo que precisa ser fabricado. Tá certo, pessoal? Bom, é isso, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, né, um pouco aí a matéria. De novo, reforço para vocês a necessidade de acompanhar o material que foi enviado para vocês, que vai estar disponibilizado na plataforma, tá certo? Dúvida, vocês poderão entrar em contato diretamente comigo, reforçando, beleza? E assim a gente vai tocando, né, da melhor forma possível, tentando passar o conhecimento para vocês, tentando não deixar vocês sem conhecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu agradeço aí tudo e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.